No princípio, Deus criou o universo, os céus e a terra. Mais tarde, criou o ser humano, que carinhosamente chamamos a obra-prima da criação divina, pois é a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos feitos à imagem moral de Deus. Porém, no início da nossa história, a maldade contaminou nossos antepassados como um vírus e pouco a pouco perdemos o esplendor divino e se desvaneceu a imagem do Criador em nós. Mas Deus, na sua infinita bondade, quis nos dar uma nova oportunidade. Então, Ele elaborou um plano de redenção, nascimento, vida, morte, ressurreição e ascensão de seu Filho Jesus Cristo, o qual enviou o Espírito Santo para habitar para sempre conosco, e isso aconteceu 50 dias após a Páscoa, possivelmente no ano 28 depois de Cristo. Com o passar do tempo, a Igreja entrou em um declínio moral e espiritual. Diante disso, seria imperiosa uma reforma. Deus levantou vários líderes com esta visão, entre eles, o notável Martinho Lutero. A reforma é oficializada em 31 de outubro de 1517. O tempo passa e novamente a Igreja precisa de um renovo, que acontece no final do século XIX e início do século XX, sob uma vigorosa atuação do Espírito Santo e pela liderança do pastor Evan Roberts, no país de Gales e logo em seguida nos Estados Unidos, sob a liderança do pastor William Seymour. E então surge o movimento pentecostal. Como fruto desse avivamento, em 1922, a canadense Aimee Semple McPherson recebe a visão celestial do Evangelho quadrangular, anunciando que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e voltará. Em 1951, essa mensagem chega ao Brasil através dos missionários Harold Williams e Hermílio Vasquez. Hoje estamos em 160 países, com aproximadamente 15 milhões de frequentadores. No Brasil, somos cerca de 3 milhões de frequentadores, com aproximadamente 10 mil templos, 70 mil pastores e missionários, uma extensa obra evangelística e assistencial, contando com 381 institutos educacionais. Em 1974, chegamos na Amazônia e em 1982 ao atual estado do Tocantins, onde temos aproximadamente 30 mil frequentadores, 360 pastores e missionários, 260 templos e congregações, 14 regiões missionárias e uma intensa participação da liderança auxiliar. Apenas neste ano, evangelizamos 120 mil pessoas individualmente. A Quadrangular Internacional é administrada pelo Conselho Global e presidida pelo reverendo Leslie Kigel. No Brasil, é administrada por 13 conselheiros e presidida pelo reverendo Mário de Oliveira. No Tocantins, é administrada por 14 superintendentes e presidida pelo bispo Guaraci Silveira. A Quadrangular não nasceu de nenhuma cisão ou rebeldia, mas nasceu no coração de Deus e dele para os nossos corações. Isto é a Quadrangular, a minha, a sua, a nossa igreja. Olá, queridos, seja muito bem-vindo à nossa live de hoje. Uma noite muito especial, um mês muito especial, que é o mês de outubro, o mês das coordenadorias da Igreja do Evangelho Quadrangular no estado do Tocantins. E hoje nós temos uma noite muito especial com a coordenadoria de música, esse departamento que é tão importante na igreja, não é isso, pai? Exatamente. A música da vida, da comunhão, da participação, interação. É muito difícil a gente pensar numa igreja sem música. É muito difícil pensar na vida sem música, Na vida, né? sem música, exatamente. E tanto é que muitas vezes a criança que aprende a cantar antes de aprender a falar, fica solfejando e coisas assim. Então, quer dizer, a música parece que ela faz uma parte intrínseca
no ser. E a gente vê isso no mundo espiritual e percebe-se isso. E para falar sobre música, sobre cântico, nós temos um jovem muito inteirado com isso, competente, que é o nosso coordenador, o pastor Igor. E vamos ouvir a palavra de Deus com o nosso amigo, o nosso pastor, o nosso músico, Igor. Paz seja convosco. É um grande privilégio estarmos aqui hoje trazendo uma palavra de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Eu gostaria de ler aqui com vocês Salmos 93, do 1 ao 3. O Senhor Deus é Rei, Ele está vestido de majestade e coberto de poder. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Ó Senhor, o teu trono está firme desde o princípio. Tu sempre exististe. Ó Senhor Deus, o mar profundo levanta a sua voz. O mar ergue a sua voz e ruge. Amém. Amados, esse salmo foi escrito pelo rei Davi. E foi num momento de grande tribulação na vida dele. E ele foi escrito e cantado pelo rei Davi. O rei Davi era um adorador. Ele era um homem que foi considerado, como a maioria já sabe dessa história, foi considerado um homem segundo o coração de Deus. E eu quero falar um segredo para vocês. E esse segredo eu vou deixar para o final. O segredo de ser um homem conforme o coração de Deus. Davi, ele passou por grandes lutas, grandes dificuldades. Dessas grandes dificuldades, ele sempre se levantou melhor. A gente olha aí que Davi, ele tocava harpa. Apesar de cuidar das ovelhas, ele tocava harpa. E em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, mostra que Davi expulsa o demônio do rei Saul. Um demônio que atormentava. E Davi sempre que só tinha como ser expulso por Davi, quando Davi chegava e tocava a harpa. E tocava e cantava. Então o rei se acalmava, o demônio ia embora. E isso era Davi servindo. Davi era um homem que servia. Era um homem que servia a Deus e que servia ao rei. Qual que é a diferença de Davi? Davi também era um pastor de ovelhas. E sendo um pastor de ovelhas, ele lidava com algumas tribulações, algumas dificuldades. Em uma dessas dificuldades, ele enfrentou um urso. Ele enfrentou um urso grande, bruto. Imagina só um urso, uma pessoa enfrentar um urso. Ele enfrentava o urso para defender as suas ovelhas. Ele enfrentava o urso para que as suas ovelhas tivessem segurança. E sempre ele enfrentava, ele sempre adorava o Senhor antes, ele cantava ao Senhor, ele pedia proteção do Senhor. A maioria dos salmos foi escrito por ele. Então assim, em 1 Samuel capítulo 17, 34, Davi informa que matou leões e ursos. Ele sempre passava de um degrau para o outro. Ele matava o leão, matou o urso e depois matou o leão. Ele foi adquirindo experiência, não é isso? Foi adquirindo cada vez mais experiência. A mesma coisa quando a gente vai fazer uma prova. Quando fazemos prova, a gente estuda primeiro, recebe as lições, as teorias e de repente a gente tem que fazer a prova. E a gente passa ou não. Se não passar, tem que estudar mais. Davi, nesse momento aqui, se ele não passasse por essa prova de matar o urso, ele morreria. E ele venceu o urso, mas aí veio o leão. Ele tinha que passar por essa prova de matar o leão. Se ele não passasse mais uma vez, não é como a nossa prova de escola. Algumas provas das nossas vidas são provas de vida ou morte, que a gente tem que passar. E essas eram algumas das provas que Davi teve que passar. Ele matou o leão. O leão poderia matá-lo. E ele foi adquirindo experiência. E nesse momento era necessária a presença de Davi para matar um gigante. Um gigante filisteu que afrontava o exército do Deus vivo. E ele, mais do que depressa, vestiu a sua armadura
vestiu na realidade a armadura de Saul, não serviu, não deu certo, mas ele estava se preparando a cada luta que ele passava, ele se preparava para uma luta maior. Assim é conosco. E ele foi lá, matou o gigante. Vocês já conhecem a história. Bom, mas existem algumas lutas mais fortes, mais pesadas nas nossas vidas. Ah, mas mais pesada do que o leão, do que um urso, do que um gigante? Irmãos, Davi teve uma prova com os filhos. Uma prova muito grande. Em uma de suas provas, seu filho Absalão o seguia. E é sobre isso que nós lemos agora o Salmo 93. Davi clamava: o Senhor Deus é rei. Ele está vestido de majestade e coberto de poder. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. O Senhor, ó Senhor, o teu trono está firme desde o princípio. No começo ele estava cantando o Senhor, falando do Senhor. O Senhor é Deus e rei e está vestido de majestade e coberto de poder. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Aí daqui a pouco ele começa a conversar com o Senhor. Ó Senhor, o teu trono está firme desde o princípio. Tu exististe. E no terceiro versículo, continuando falando com o Senhor. Ó Senhor Deus, o mar profundo levanta a sua voz, o mar ergue a sua voz e ruge. Ele estava dizendo: Senhor, o mar está muito alto, o mar está muito pesado, o mar está querendo acabar comigo. Que nesse momento o filho dele, Absalão, estava perseguindo ele. Ele teve que fugir. Em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 16, informa a trajetória de Davi fugindo de Absalão. E no 2 Samuel, capítulo 15, versículo 30 a 32, Davi vai ao Monte das Oliveiras, chorando, sobe ao alto do monte, lugar de adoração. E é nesse lugar de adoração que ele subiu no monte, que ele escreveu esse Salmo 93. Ele clamou ao Senhor. E ele chorou ao Senhor, porque os seus servos estavam passando para o lado de Absalão, como Aitofel. E ele passou para o lado de Absalão, mas Davi tinha sua confiança firmada no Senhor. E aí, irmãos, eu quero dizer para vocês uma coisa. A nossa confiança tem que estar firmada no Senhor. Nós, músicos, eu estou falando para músicos aqui, a maioria dos pastores, das pessoas que crescem na igreja quadrangular, tem a oportunidade de cantar, de adorar a Deus. E nessas oportunidades aprendem que a música não é tão fácil. Mas ao mesmo tempo é gostosa quando ela é feita corretamente. E nós, passando por tantas dificuldades, vendo Davi passar por tantas dificuldades, a gente não imagina que a música, a gente passa dificuldades para aprender. E é difícil. Mas para aquele que persiste, uma prova atrás da outra, vencendo uma batalha após a outra, aprende. Por exemplo, tocar violão. Se você acha que nasce e aprende a tocar violão tranquilo, está enganado. Para tocar violão você tem que ter calo nos dedos, tem que fazer calo nos dedos. Certo? A mesma coisa com outros instrumentos. Você precisa alongar os dedos. E para cantar, às vezes a voz não sai. E é preciso ensaio, é preciso batalha. Mas é uma batalha após a outra. Quando a gente chega quando a gente faz o nosso melhor, nós chegamos num certo ponto que nós precisamos fazer melhor ainda. E aí eu queria falar para vocês um versículo também que fala muito a respeito disso. Ele está aqui em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13. Os que tocavam cornetas e os cantores em uníssono louvaram e agradeceram ao Senhor, ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos. Levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram. Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Está querendo dizer que nós temos que ter uniformidade. Nós precisamos cantar uniformemente ao Senhor. Nós precisamos tocar uniformemente.
E para se montar uma banda, para se montar um grupo, uma equipe de louvor, é necessário que haja uniformidade. A bateria não pode tocar mais alto. A guitarra não pode ficar tão mais alta. Tem um momento para tudo. Nada pode tampar as vozes. Mas nesse momento é que eu entro para informar para vocês. Davi era um adorador. E aí, fechando, eu quero dizer qual que é o segredo. O segredo para ser um homem segundo o coração de Deus está na adoração ao Senhor. Então, sempre que você estiver com dificuldades, sempre que você estiver passando por alegrias, você tem que louvar ao Senhor. Louve ao Senhor e tudo se resolverá. Amém? Paz seja convosco. Um grande abraço. Salmo 150 diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Não importa se você está no deserto, no vale ou nas montanhas, louve, adore, porque aonde tem adoração, a murmuração não pode ficar. Então quero te convidar a adorar o Senhor agora. Agora você vai dizer para Ele: Senhor, eu vou te adorar se o milagre acontecer, eu vou te adorar se não acontecer, eu vou te adorar em qualquer e em toda situação. Aleluia! Onde quer que você esteja agora, adore ao Senhor comigo. Aleluia! Aleluia, Jesus. Recebe a nossa adoração, Pai. O Senhor é o Deus de perto e Deus de longe. Aonde quer que esta live esteja chegando, Senhor, que a Tua presença chegue também. Quero adorar, vou adorar. Não importa o meu momento, só importa que Ele é Deus. Eu quero adorar, vou adorar. Se um milagre Ele fizer, ou se não acontecer, se o mar não se abrir, vou adorar. Se o vento soprar, vou adorar. Se Ele me der, vou adorar. Mas se Ele levar, vou adorar. Eu não adoro a Ele por sinais, mas eu adoro pelo que Ele é. Vou adorar, vou adorar, vou adorar. Antes do milagre, vou adorar. Se não houver cura, vou adorar. Se a porta Ele abrir, vou adorar. Se permanecer fechada, vou adorar. Se Ele responder, vou adorar. Se nada acontecer, vou adorar. Vou adorar, vou adorar. Simplesmente porque Ele é Deus. Ele é Deus. Só o Senhor é Deus. Eu quero adorar, vou adorar. Se um milagre Ele fizer, ou se não acontecer, se o mar não se abrir, vou adorar. Se o vento soprar, vou adorar. Se Ele me der, vou adorar. Mas se Ele levar, vou adorar. Eu não adoro a Ele por sinais, mas eu adoro pelo que Ele é. Vou adorar, vou adorar, vou adorar. Antes do milagre, vou adorar. Se não houver cura, vou adorar. Se a porta Ele abrir, vou adorar. Se permanecer fechada, vou adorar. Se Ele responder, vou adorar.
permanecer fechada, vou adorar. Se ele responder, vou adorar. Se nada acontecer, vou adorar, vou adorar, vou adorar. Simplesmente porque ele é Deus. Só o Senhor é Deus. Quero adorar, vou adorar, vou adorar. Adore ao Senhor, exalte o seu nome. Bem, depois desse momento tão especial de louvor, de adoração, onde a gente pôde se conectar um pouquinho mais com o céu, com a presença de Deus, agora aquele momento esperado, a liberação da palavra diretamente do coração de Deus para o seu coração. E nesse momento, com muita alegria, meu pai, Bispo Guaraci. Meus amigos, meus irmãos, companheiros nossos desse Brasil e desse Tocantins particularmente. Eu tenho uma grande frustração na minha vida, porque eu não sei cantar, sabe? Eu sou desafinado, desvirtuado, mas nem por causa disso deixo de ser apaixonado por música. E gosto muito. Mas mesmo não sabendo, eu ensinei a Alessandra a cantar, então tá bom. Verdade. Então, mas a música é tão importante, porque na música nós conseguimos nos desligar da matéria, da carne. A música é transcendental. É transcendental. Ela nos liga ao trono de Deus. E eu sei que se nós examinarmos a história bíblica, ou as interpretações bíblicas, nós vamos entender que a música começou nos céus. Parece que existia um coral contínuo de anjos cantando, e nós vamos ver, parece que isso é de eternidade a eternidade. Dá trabalho para a gente entender, sim, Alessandra, que os anjos, arcanjos, serafins, querubins fiquem cantando o tempo todo. Mas isso é a natureza do anjo foi isso. Nós, todo dia, nós não dormimos, levantamos, almoçamos, jantamos, dormimos de novo. Afinal, essa é a natureza humana. A natureza angelical é diferente. Então o anjo se alimenta louvando a Deus o tempo todo. Essa é a natureza de Deus. E isso agrada tanto a Deus que lá no Apocalipse nós vamos encontrar que os anjos estão diante do trono cantando Santo, Santo, Santo. Então os hinos nos levam a uma comunhão, uma participação na divindade, uma participação na comunhão com Deus e com o próximo. Então, meus queridos irmãos, lembre-se de uma coisa: o cantar louvando a Deus é extremamente importante. O cantar nos traz a comunhão com as pessoas, mas também a comunhão com Deus. Mas uma das coisas que eu tenho notado que está faltando na igreja, Alessandra, é as pessoas cantarem em espírito ou falando em línguas. Até eu que não sei cantar, falando em línguas eu canto, e diz que eu canto até bem. Então eu gostaria de incentivar a todos vocês, a todos que nos ouvem, tente cantar em línguas. Uma coisa importante a enfatizar: cantar em línguas, todos os que falam em línguas podem cantar em línguas, é o mesmo dom. Exatamente, mas a gente sempre... Não é um dom especial. Não é um outro dom, não é uma outra coisa. E se fosse um outro dom também Deus daria. Sim. Não haveria problema. Então, mas tente, porque o cantar tira de nós as preocupações, tira de nós muitas vezes as dores, tira de nós muitas as aflições e nos liga direto com Deus. Cante, louve ao Senhor. A Bíblia diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então vamos louvar o Senhor. O salmista Davi era um homem que a Bíblia fala depois, era um homem de acordo com o coração de Deus, como nós vimos o pregador falando. Mas, vejamos bem, o que fazia de Davi tão próximo de Deus assim? É porque ele gostava de cantar, tocar e louvar o Senhor. Louve ao Senhor, meus amigos.
e Deus se aproximará de ti e você se aproximará de Deus. Mas nós queríamos lembrar a todo o nosso povo, nossos pastores, coordenadores, afinal a toda a igreja, que a música, o cântico tem um lugar muito importante na igreja. E por causa disso nós temos que valorizar, porque cantar, quase todos podem cantar. Tocar alguns instrumentos, quase todos podem aprender. E principalmente ensinando as crianças, adolescentes que gostam muito de música. Então, o louvor precisa ser algo realmente prestigiado. Assista o louvor, participe do louvor, cante, louve a Deus, sinta no coração, no seu coração, aquela música entrando no seu coração e da sua boca entrando no trono de Deus. Lembre-se disso daí, valorize a música na sua vida, no seu ser, cante dia a dia, cante a todo momento, mesmo quando você não está podendo cantar, que esteja num lugar meio difícil, num lugar público, cante internamente, cante com a sua mente, louve sempre ao Senhor. E para abençoar o nosso povo, aqueles que são louvadores, aqueles que gostam de exaltar ao Senhor, louvar ao Senhor com música, nós chamamos o nosso pastor lá do norte do Tocantins, do Bico do Papagaio, pastor Carlos Henrique. Ore, pastor, nos abençoando a todos. Bendito Deus e Pai amado, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, em Tua presença, meu Deus, eu quero apresentar diante de Ti, Senhor, a vida do nosso presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular, o nosso presidente Mário Oliveira, e também, Deus, que o Senhor alcança paz, segurança a ele e a sua família, e todo o Ministério Quadrangular do nosso país. Também, Deus, eu quero apresentar a vida do nosso supervisor Bispo Guaraci, abençoando ele com paz, com segurança, proteção divina, a sua esposa, a sua família, a nossa igreja no Tocantins. Meu Deus, eu quero apresentar, Senhor, também, meu Deus, o nosso pastor que está à frente desse trabalho, desse ministério de música, que é o nosso pastor Igor. Abençoa ele, dando paz, segurança a ele, Senhor, a sua família, meu Deus, os seus filhos. Deus, que o Senhor dê essa divina proteção a ele. Também, Senhor, oramos pelos nossos pastores da região do Bico do Papagaio. Cada pastor esteja, meu Deus, estendido com bênçãos, com proteção, com força, meu Deus. Assim o Senhor diz em sua palavra: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te as coisas grandes e firmes e ocultas que não sabes. Meu Deus, nós oramos, nós apresentamos a ele em tuas mãos. Guarda, livra e nos abençoa no nome de Jesus. Amém. Salva o pecador, para que seja um bom cristão. Cura também a sua dor, qualquer doença ou aflição. Com seu poder quer batizar, do céu virá pra nos levar. E com ele nós havemos sempre reinar. Vamos
missionários ser, todos nós, transmitindo com o prazer de Deus a voz. Avante, pois, e sem parar, o Evangelho anunciar, o Evangelho quadrangular de Deus, o nosso eterno Pai. Pois Cristo salva o pecador, para que seja um bom cristão, cura também a sua dor, qualquer doença ou aflição, com seu poder quer batizar